Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cauê, eu tenho 25 anos, sou aluno do 6º ano da Faculdade de Medicina da USP e fundador do HackMed. Recentemente, no meu Instagram e nas minhas redes sociais, bastante gente veio falar comigo perguntando sobre o que eu tinha feito para ser aprovado na melhor faculdade de medicina do Brasil, para estudar em Harvard e como eu fiz para criar aos 25 anos de idade a minha primeira startup e organizar o maior evento de inovação em saúde do Brasil, o HackMed. Então no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é que foi, onde surgiu a ideia e o que eu tive que fazer para ser aprovado no programa de intercâmbio, que é uma parceria entre USP e Harvard. Se você tem interesse de estudar no exterior, em algumas das principais universidades do mundo, um programa de intercâmbio, esse vídeo é para você. Então fiquem ligados. Antes de eu entrar na faculdade, meu sonho era estudar na melhor universidade do Brasil, que era a USP. Desde o primeiro ano da universidade, venho trabalhando com pesquisa científica e iniciação. Quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu descobri que existia uma oportunidade para alunos estudar no exterior, em uma das principais universidades do mundo, que é Harvard. Era um programa de intercâmbio de 1 ano, que tinha bastante relação com pesquisa científica e a parte de inovação, que eram 2 assuntos que me interessavam bastante. Quando eu descobri, no 2º ano, que eu tinha a possibilidade de ir para os Estados Unidos e estudar em uma das principais universidades do mundo, na minha cabeça fez muito sentido que eu deveria aplicar para aquele programa. Eu já tinha muito interesse em estudar na melhor universidade do Brasil. E dentro dessa universidade, eu descobri que eu poderia estar na melhor universidade do mundo. Era algo que me motivava bastante. E a partir do 2º ano, eu decidi que eu iria fazer esse programa de intercâmbio. Na época, quando eu estava me programando para ir para os Estados Unidos, na verdade, isso foi 2 anos antes que eu ir. Existia na época um programa, que era o programa Ciências Sem Fronteiras, em que os alunos recebiam bolsas para estudar no exterior. No ano seguinte, o programa acabou e os alunos deixaram de receber essa bolsa de auxílio para estudar fora. E eu não tinha realmente condições de me bancar no exterior num programa que custava algo em torno de $30 mil. Eu ia ter que dar o meu jeito de conseguir ir para os Estados Unidos sem uma bolsa auxílio. O Banco Santander, ele já patrocinava uma parte dessa verba, mas com certeza estava muito longe de todo o dinheiro que eu precisava para ir. O que eu fiz então foi recorrer também à minha escola, o colégio onde eu fiz meu ensino fundamental e ensino médio, o Colégio Pentágono, que também acabou me apoiando e doando uma quantia considerável de dinheiro para eu ir para os Estados Unidos, em troca de um portal em que eu compartilhava com os alunos do colégio um pouco sobre a minha rotina. Desde o primeiro ano eu trabalhava com pesquisa científica na universidade e eu recebia ao longo desses anos algumas bolsas de estudo, bolsas de iniciação científica, bolsas FAPESP, colocava todos os meses esse dinheiro numa reserva e depois, ao final de 2 anos, eu consegui juntar todo o dinheiro que era necessário para estudar no exterior. Foi uma dificuldade que eu acabei enfrentando. Realmente estudar fora não é barato, mas que existem diversos mecanismos que alunos podem tentar para conseguir juntar uma verba para estudar fora. Alguns meus colegas acabaram conseguindo também por vaquinhas online. Lembro que um amigo meu chegou a juntar algo em torno de $100 mil. Então existe uma série de opções para as pessoas que realmente não conseguem se bancar no exterior. Estudar em Harvard é muito caro porque fora a tuition, o valor para você ser admitido na universidade, você tem todo o custo de estadia, alimentação e moradia nos Estados Unidos. Nesse programa de intercâmbio que eu fiz especificamente, a gente tinha uma casa que todo ano ela é habitada por alunos da USP. Todo ano tem alunos da Universidade de São Paulo que estão lá e quando eles saem, outros alunos chegam para ficar no mesmo local. Todos os anos a gente tem esse custo fixo do aluguel da casa para se manter com alimentação, transporte e tudo mais, o que dá aproximadamente em torno de $30 mil no ano inteiro. É importante que você junte esse dinheiro para poder ir, porque realmente é muito caro ficar fora. Não é garantido que vai ter algum programa governamental que possa dar suporte para sua estadia no exterior. Hoje em dia, na verdade, está cada vez mais difícil isso acontecer. Então é importante que você tenha segurança financeira para garantir a sua ida. Alguns pontos são importantes para considerar se realmente faz sentido fazer um programa de intercâmbio ou não. Como eu estou na faculdade de medicina, ficar 1 ano no exterior significava atrasar 1 ano na minha formação. Claro que no final das contas isso foi mais um ganho de 1 ano do que um atraso de 1 ano. É importante a gente colocar isso na ponta do lápis porque de fato eu acabei me formando 1 ano depois com pessoas que não faziam parte da minha turma de quando eu entrei. Isso para estudantes de medicina pode ser um pouco complicado, mas no meu caso com certeza valeu a pena e eu super recomendo a experiência de intercâmbio, independente de qualquer contexto dentro da universidade. Eu não tenho dúvidas que a experiência internacional ela muda a cabeça da pessoa completamente. Eu voltei do exterior um Cauê completamente diferente daquele que eu tinha ido. Hoje, se você pegar os grandes rankings internacionais de universidades, um dos pontos que eles levam bastante em consideração é a parte de internacionalização. Hoje, nas nossas universidades aqui do Brasil, e eu falo
por exemplo, no caso da USP, um dos pontos que deixa a gente um pouco atrás de grandes universidades dos Estados Unidos é o fato da gente não ter uma internacionalização tão forte quanto essas instituições. Lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro, de interagir com culturas de todos os cantos. Você imagina como isso pode ser importante para sua maturidade como pessoa e como profissional. Fora isso, ter no seu currículo o fato de que você estudou em uma das melhores universidades do mundo, num programa de 1 ano, e receber, por exemplo, como foi o meu caso, uma carta de recomendação de um professor que é chefe há 20 anos de um centro de inovação nos Estados Unidos, isso aí tem um peso gigantesco para o seu currículo. Pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de conseguir. Mais pra frente eu vou contar um pouco sobre o que eu fiz lá nos Estados Unidos e como foi a experiência do intercâmbio em si, mas isso é uma outra história, vai com certeza ter um vídeo maior do que esse para contar sobre todos os pontos que eu acho importantes para quem quer realmente desempenhar bem no exterior, deixar sua marca lá e conseguir boas recompensas de um programa de intercâmbio, como seria aproveitar esse programa de intercâmbio. Mas hoje o meu foco é mais contar para vocês o que foi antes de eu chegar aos Estados Unidos e como foi minha preparação para ir até lá. Para aplicar para uma universidade como Harvard, eles pedem uma série de redações que você tem que escrever contando o porquê você quer estudar numa instituição como Harvard. Por que isso é importante para você? O segundo ponto que eles levam em consideração é atividades de liderança que você desempenhou ao longo da universidade. Quais foram as atividades em que você se engajou e conseguiu realmente se responsabilizar por alguma instituição acadêmica ou algum projeto universitário. No meu caso, eu já tinha sido presidente da Atlética, já tinha trabalhado com pesquisa científica há alguns anos, também tinha já criado um programa de mentoria de carreira dentro da universidade, com base em um conhecimento de inovação e empreendedorismo que eu havia adquirido num curso dentro da USP e que por isso me possibilitou entrar nesse caminho da inovação. Fora esses textos e a parte de liderança, eles também levam em consideração o seu currículo e suas notas dentro da universidade. Nesse programa também especificamente, a gente tinha uma entrevista. Essa era a última fase do processo seletivo, então era um processo seletivo com 3 etapas. E na última etapa a gente tinha uma entrevista com o professor de Harvard que selecionava os alunos. O professor que acabou me escolhendo é um professor chamado Masanori Aikawa, professor da Medical School, chefe de um departamento chamado Center for Life Science, Center for Interdisciplinary Cardiovascular Sciences, que está ligado tanto à Harvard Medical School quanto ao Brigham and Women's Hospital, um dos grandes hospitais de Boston. Como eu tinha bastante dessa paixão por pesquisa e inovação, fora a parte esportiva e toda a questão de liderança dentro da universidade, ele acabou me selecionando. Eu acho que é importante para você que pense em fazer um programa de intercâmbio, que você conheça quais são as opções dentro da sua universidade. Harvard era uma das opções que existiam na USP, um programa que já existe há quase 20 anos dentro da Universidade de São Paulo. Com certeza, dentro da sua universidade, você pode encontrar outros programas, outros tipos de oportunidade nos Estados Unidos ou mesmo em outros países da Europa, Canadá. Eu aconselharia para quem está buscando fazer um programa de intercâmbio, primeiramente, entender quais são as oportunidades que existem dentro da sua universidade, entender quais são os pré-requisitos que são necessários para você ser aprovado. No meu caso, eu tinha que mandar todos esses textos, mandar o meu currículo, um certo nível de proficiência em inglês e ser aprovado na entrevista final com esse professor. Mas cada processo seletivo é diferente. Pesquise o que você tem que fazer, porque dependendo do programa de intercâmbio, existe um nível de proficiência em inglês diferente, existe um texto diferente que você vai ter que escrever. Então procure isso antes de começar a se preparar para o seu ano de intercâmbio. Nesse programa de intercâmbio de Harvard, a gente tinha, na verdade, 2 formas de inscrição. Podia se inscrever ou para Harvard Medical School ou para Harvard School of Public Health. Fiz então 2 processos seletivos separados e dentro da Public Health, dentro da Medical School, existiam diversos departamentos que você tinha que elencar quais eram os que você tinha o maior interesse. Acabei elencando o laboratório do Masanori como minha primeira opção por conta de toda essa parte de desenvolvimento de inovação e tecnologia e acabei sendo aprovado no programa que eu desejava. Existiam inúmeros outros departamentos, parte de radiologia, saúde pública, estudos ambientais e epigenética, uma vasta oportunidade, né, de departamentos. E eu acabei sendo selecionado para o de cardiovascular, que era a minha primeira opção. Eu sempre gostei de pesquisa, trabalho com pesquisa científica desde o primeiro ano da faculdade, mas assim que eu decidi que eu ia fazer meu intercâmbio nos Estados Unidos e um programa voltado também para a parte de pesquisa, eu comecei a me envolver mais com esses projetos, me dedicar mais para desenvolver esse meu lado
que ia ser mais aproveitada no exterior. Indo para um laboratório que trabalhava com inovação e tecnologia, eventualmente uma parte de programação e ciência de dados ia ser necessária. Mais para frente eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma parte muito importante, essa parte de ciência de dados, estatística, bioestatística, na medicina, trabalhar com Big Data, inteligência artificial. Foi algo que eu comecei a estudar antes de ir para o exterior e que lá eu fiz muito uso durante o meu estágio em Harvard. Todos os anos os alunos que voltam do exterior apresentam o programa de intercâmbio para os novos alunos que querem se candidatar no ano seguinte. Eu lembro quando eu estava no segundo ano, participei de uma palestra sobre experiências internacionais, em que alguns alunos que haviam ido nos anos anteriores compartilhavam suas experiências e contavam um pouco sobre como tinha sido estudar em Harvard e nos Estados Unidos. Tinha um grupo que cuidava desse processo seletivo, a gente fazia application via o site da Universidade de São Paulo e eles faziam contato por nós com Harvard. Existem outras opções, cada programa de intercâmbio é diferente, cada universidade funciona de um jeito diferente. Eu conheci colegas lá nos Estados Unidos que tinham ido por conta própria, e isso é uma questão que também pode acontecer. Nem toda universidade tem parcerias com centros como Harvard, Stanford, e muitos alunos que acabam querendo ter essa oportunidade têm que encontrar outros mecanismos. A maior parte das vezes acontece que esses alunos às vezes conhecem algum professor que colabora com alguns desses centros americanos ou em outros países e acabam conseguindo, por conta dessa indicação, estudar no exterior. Isso seria também uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você, sendo uma pessoa que tem um interesse genuíno em estudar fora por algum motivo, tentar por conta própria mandar mensagem para pessoas que estejam nesses centros. Conheci pessoas também que acabaram entrando em contato com professores de Harvard, alguns deles brasileiros inclusive, e que acabaram aceitando essas pessoas. Uma dúvida que sempre surge em pessoas que querem fazer intercâmbio e estão dentro da faculdade de medicina é qual o melhor ano para eu fazer um intercâmbio. E não existe uma resposta certa para isso, mas é importante que você, se você realmente quer ir para os Estados Unidos, você leve em consideração o grau de maturidade em que você está. Quando você vai para um país que não é o seu país de origem e você vai como um aluno, você tem que ter na sua cabeça que você está indo como um embaixador do seu país, para representar os brasileiros no exterior. Então é importante que você tenha um certo grau de maturidade para conseguir administrar essa situação e passar uma impressão positiva para as pessoas que estão lá fora. Ali por volta do terceiro, quarto ano da faculdade, quando você já conseguiu assumir algumas posições de liderança, algumas posições dentro de algumas instituições acadêmicas, eu acho que é o nível de maturidade necessário para você crescer e poder ficar um tempo fora. Com as pessoas que foram também no internato e aproveitaram bastante. Um outro ponto bastante importante era a questão da proficiência em inglês. Eu estudei inglês a minha vida inteira, desde pequeno. Depois que eu entrei na faculdade, eu acho que isso deu uma enferrujada. Ao longo da universidade, você acaba focando em outras coisas. O estudo da língua inglesa estava um pouco esquecido por alguns anos. E eu comecei a estudar bastante por conta própria. Baixei alguns aplicativos bem completos e eu vou deixar aqui embaixo para vocês quais eram esses aplicativos que eu usei, que pode ser de interesse de outras pessoas. Para resumir tudo, se você é uma pessoa que tem muito interesse em ir para os Estados Unidos ou ir para alguma universidade fora, alguns pontos você tem que sempre levar em consideração. O primeiro deles é colocar na ponta do lápis se realmente faz muito sentido para você estudar no exterior, porque nem sempre é fácil, existem momentos difíceis. No meu caso, em Harvard, existia um inverno muito rigoroso, então são 6 meses de inverno, as pessoas ficam trancadas em casa, é muito triste, se você for sozinho é complicado, considerando também que eventualmente você vai atrasar um ano da sua formação. O segundo ponto é entender quais são os programas que a sua universidade disponibiliza, as oportunidades dentro da sua universidade que existem para alunos que querem estudar fora. Se prepare de acordo com os pré-requisitos que são específicos para o programa que você quer. O terceiro ponto, questão financeira. Quais são as oportunidades que existem de bolsa para você que quer estudar fora? As instituições, eventualmente, que você pode tentar conseguir apoio para ir para esse projeto. No meu caso, foi o meu colégio que me bancou e o banco que financiava esses projetos dentro da Universidade de São Paulo. É sempre importante lembrar que para essas pessoas, você deve sempre ter em mente que você tem que retribuir de alguma forma esse investimento, que você pode oferecer para elas como uma contrapartida do financiamento para estudar fora. No meu caso, foi compartilhar com os alunos da escola como que era essa experiência internacional. E também pelo banco, qual foi o peso das pesquisas que eu acabei desenvolvendo nos Estados Unidos, o que representou o aporte financeiro do Banco Santander. Se prepare para fazer essa prestação de contas, porque é importante e isso é algo que você tem que levar para sua vida, porque você tem que fazer em muitas outras oportunidades.
Quarto ponto, você tem que ir com a mente aberta para viver novas experiências, se conectar com pessoas que são muito diferentes de você, interagir com culturas totalmente diferentes e se adaptar a um cenário que é muitas vezes difícil. Não é tão fácil estudar fora, pelo fato de estar longe da sua família, dos seus amigos, um ambiente completamente diferente. Então é importante que você esteja preparado para isso e enxergar isso como um desafio. É uma oportunidade para você crescer como pessoa, crescer como profissional, porque com certeza quando você voltar para o Brasil, vai estar muito melhor do que quando você foi, se você tiver ido com essa mentalidade de que você está indo para se desenvolver e para se tornar um profissional, uma pessoa melhor do que quando você estava aqui no nosso país. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E eu queria deixar a mensagem, então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, tiver alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários do vídeo ou me siga nas redes sociais, vou deixar aqui o link do meu Instagram, do Facebook. Entrem lá, comentem, me mandem mensagem, que mais pra frente eu vou fazer um vídeo só respondendo e tirando essas dúvidas que vocês têm. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Então é isso, pessoal, até a próxima.